first time. I feel it for the first time. I found a new place here. I'm coming down fast. I found a new place here. I'm coming down fast. I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. There's no stopping us right now. I feel so close to you right now. So, do you know anything about techno? No. Listen. Listen. Sometimes the bomb might explode without any warning. Bom dia, gente! Bom dia! Deixa eu tirar a musiquinha aqui. Senão a gente vai ficar dançando e ninguém vai trabalhar, ninguém vai produzir, né? Era só para receber vocês aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Quem eu não estou vendo, se conseguir abrir a câmera, ó. Luciana, Nikita, Rúbia, Kátia, Michele, a Lília, a Carla Lara, a Rose, a Suzana. Se vocês conseguirem abrir a câmera, bem-vindas, meninas. Vai ser muito legal. Primeiro, quando a gente abre a câmera, a gente tem que ali ficar prestando atenção, né? Com mais profundidade, para que a gente possa ali aprender mais. E o principal, quando a gente liga a câmera, a gente começa a prestar mais atenção no que o outro está falando. Então, vai acontecer daí duas coisas. Você vai absorver melhor o conteúdo de hoje, que é extremamente importante. E segundo, se você aplicar ele, tudo que você aprendeu hoje, com certeza você vai ter resultados muito satisfatórios. Então, para quem conseguir abrir a câmera, não importa se está trabalhando, se está no carro, se está cuidando da criança, preparando almoço, não tem problema, mas eu tenho certeza que a gente vai aprender muito. Por quê? Teremos 2 momentos hoje nesse sabadão. Agora, nas próximas meia hora, 30 minutinhos, 40 minutinhos, falaremos sobre o novo lançamento da Juness, que é o Reserve em cápsula. Então, a doutora Mônica, ela está aqui, nos deu a oportunidade, né, que a gente sabe que o tempo dela é sagrado, é precioso, com 1001 coisa que ela tem. Ela faz um trabalho incrível, ela é reconhecida já dentro da área da saúde e hoje ela vai passar um treinamento impecável para nós de tudo que a gente precisa saber sobre este novo produto, o Reserve em cápsula. Ela vai explicar agora diferenciais, o que um tem que o outro tem, para quem não pode usar, quem pode usar, e depois nós podemos tirar dúvidas também. Se você tiver dúvidas sobre o produto, coloca no chat que depois no final eu vou ler para a doutora Mônica responder para nós. E nos últimos 30, 20 minutinhos faremos juntos uma blitz de venda desse produto.
Porque aprender é legal, não é? Mas coloca dinheiro no bolso, gente? Não coloca, né? Então, o que que nós precisamos? Aprender a teoria e já aplicar para a gente não esquecer. Então, nós vamos, daí, nos próximos minutos, na segunda parte, já mandar mensagem para pessoas que, já deixa separadinho aí, são seus clientes. Se você já tem clientes de reserva, se você tem clientes de Naara ou de qualquer outro produto do portfólio, deixa aí separadinho para a gente conversar com essas pessoas, ou pessoas que você conheça que é da área da saúde, que você quer falar sobre o reserve, deixa o nomezinho dela ali, que no final nós vamos trazer já algo prontinho, só para a gente fazer juntos essas vendas, para que a gente já tenha resultado, beleza? Agora, eu vou passar para ela, como muitos pediram, vai ficar gravado, vai lá para o canal do YouTube, depois eu vou disponibilizar o link para vocês. Porém, não deixe para aprender depois. Esteja presente. Se você conseguir abrir sua câmera, anota, pergunta, esteja participando e aplica para que a gente possa ter grandes resultados. Eu quero passar agora para ela a palavra, que é médica, que é mãe, que é esposa, que está tendo um resultado incrível dentro da Junesse. A doutora Mônica, gente, agora, esse mês de agosto, foi reconhecida pela nossa equipe como a top vendas do mês. Ela fez R$ 8.064, né, amor? Se eu não me engano. Então, é uma pessoa que já faz muitas vendas. E hoje ela vai dar não só dicas de venda, mas como médica, o conhecimento que ela tem na área da saúde sobre este novo lançamento. E eu tenho certeza que vai ser incrível, porque a gente sempre aprende muito com ela. Eu falei que já ela vai formar vários médicos aqui dentro da Junesse, tá? De tanto que ela nos ensina. Então, por favor, agora é com você, Mônica Damasio. Oi, bom dia, pessoal. Nossa, que honra estar aqui. Obrigada pelas palavras, Lorena. A Lorena tem o hábito de aumentar, né, Lorena? Bom, então, olha só, algumas coisas que eu queria falar para vocês. A primeira coisa que eu quero pedir desculpas, porque eu não consegui preparar um material, replicar aqueles slides que a própria empresa forneceu. Mas eu parti da seguinte questão: todo mundo teve acesso a esses slides, então eu acho que não é o slide, não é a lâmina ali impressa aqui que vai fazer a diferença. O que eu quero, de repente, se vocês tiverem à mão, até podem ir acompanhando por ali, né? Mas eu vou falar algumas coisas que transcendem aquele conteúdo do slide para a gente fazer, corroborar. A Lorena falou bem, eu sempre falava na equipe assim: gente, eu vou transformar vocês em pequenos consultores de ortomolecular, de nutrição. Então, é bem legal. Para quem não me conhece, eu vou contar só rapidinho a minha história, até para vocês entenderem a questão de por que eu estou aqui. Eu tenho 53 anos, sou casada, como a Lorena falou, mãe de 2 filhos, e quando eu iniciei na Junesse, uma das coisas que me incomodava era justamente o tempo. Eu sempre tive 4, 5 trabalhos. E, pasmem, a falta de tempo não foi um empecilho, não foi uma das minhas desculpas para não iniciar. Muito pelo contrário, eu entendi que talvez em alguns anos eu pudesse melhorar essa qualidade de tempo. E o que me trouxe para o negócio é porque uma das minhas especializações é medicina ortomolecular, que nada mais é do que a base do que a Junesse traz para nós, consumidores, né? Distribuidores e consumidores, que são produtos baseados em reposição de nutrientes que são riquíssimos para a nossa saúde. E além disso, além da reposição de nutrientes, a alta tecnologia que ela traz em formulações, em disposições que são para aplicar, tá? Então, o que eu vi no início? Até eu me sinto honrada de estar falando do Reserve, porque foi o Reserve que me trouxe para o negócio. A primeira coisa que a minha upline falou para mim, eu tinha acabado de vir de um curso onde eu prestei uma prova de título internacional em tricologia médica. Eu tinha acabado de vir do curso e ela falou assim para mim: Mônica, você conhece resveratrol? Eu falei: lógico que eu conheço. E depois eu até vou dar um spoiler assim do que o resveratrol vai representar no futuro, tá? Com certeza não vai ser o último produto que a Junesse vai lançar nesse mercado do resveratrol. E aí eu falei: óbvio que eu conheço.
Aí ela me falou de glicoproteína do VidaCell, eu falei, nossa, com certeza. Então eu tenho uma coisa especial para te mostrar. E eu iniciei no negócio não pelo plano, eu fui ver o plano depois que eu já estava cadastrada, eu assisti o plano da Duda, tá? Então, o que me trouxe? Foi o Reserve, foi o resveratrol. E aí, o que eu queria até falar para... A Lorena falou agora das minhas vendas do mês passado. Esse mês, coincidentemente, a gente teve esse lançamento do novo Reserve, e mês passado, grande parte das minhas vendas foi em cima do Reserve, porque eu aproveitei aquela oportunidade, aquele desconto que nós tivemos, e saí vendendo para todo mundo. Eu vendi 6 caixas de Reserve e vendi várias caixas de VidaCell, porque eu geralmente uso os dois juntos. Então, assim, foi realmente uma venda que, claro, tive outras vendas na área do Naara, mas eu quero dizer que não é só de Naara que o distribuidor da Janesse sobrevive, tá, gente? A gente tem ouro na mão, a gente só precisa saber trabalhar com ele, tá? Bom, então, assim, o que eu queria colocar para vocês hoje? Eu vou falar um pouquinho da questão do que o novo Reserve trouxe, fazer um comparativo com o nosso antigo, que na verdade não é antigo, não deixa de ser atual, né? Mas hoje ele recebeu um irmão na família. Então, falando assim, fazendo uma contextualização do que é resveratrol. Na década de 90, pessoal, até foi falado nessa apresentação, começou a ser muito estudado o resveratrol, porque alguns cientistas, nós sempre tivemos essa procura pelo tratamento, pela prevenção da questão vascular. Por quê? Já foi a primeira causa mundial de mortes, né? A mortalidade por fenômenos cardiovasculares é altíssima no mundo. Hoje em dia, em alguns lugares, perde para o câncer, mas sempre assim, a primeira, segunda, e na maioria dos países é a primeira causa das mortes. Então, isso inclui infarto, inclui AVC, que seria o que o pessoal chama de derrame cerebral, né? Então, nós temos vários países que essa é a primeira causa de morte. E aí, os cientistas interessados em sempre trazer coisas, né, nesse sentido, porque óbvio que o que interessa é diminuir a maior causadora de mortes, eles entenderam que existia um paradoxo. Então, inclusive foi citado o paradoxo francês. O que é isso, para quem não entendeu naquele dia? O paradoxo francês nada mais é do que os cientistas perceberam que os franceses não comem tão bem assim para serem um povo que tem mais ou menos 1/3 do risco cardiovascular se for comparado ao restante do mundo. Então, eles perceberam, mas que coisa estranha, porque é um povo que come, de certa forma, bastante alimentos, queijos. A gente sabe, né, os folhados franceses, né, os croissants da vida aí, são produtos que realmente têm algum risco, e é um povo que bastante boêmio, é muito ligado em alimentação, em comida, né? E aí se entendeu que não fazia sentido eles terem tão pouco não, mas um risco diminuído cardiovascular em relação à população habitual. E aí foi pesquisar o que poderia estar por trás disso. E os cientistas, como são sempre, esses trabalhos são muito de observação, que a gente chama de medicina baseada em evidência. A gente começa a trazer algumas evidências e aí vai atrás para tentar entender. E perceberam que existia a questão do vinho, do alto consumo de produtos com resveratrol. Tá? O francês consome muito vinho, assim como o italiano. Eu, particularmente, sempre escutei muito mais dos italianos. O italiano longevo, porque tomavam um cálice de vinho por dia, no mínimo, já tomam de manhã cedo, né? E eu sempre falo que o vinho em si é uma bebida que já vem lá da Idade Média, muito antes, é uma bebida muito conhecida, foi uma das primeiras bebidas, né, com o chá e o vinho. Então, por isso que começou a ser muito estudado na década de 90, o pessoal foi atrás do dito resveratrol. Mas o que ele tanto faz?
E foi também nessa década, um pouquinho antes, ali final de 80, início de 90, que começou a crescer a visão da medicina ortomolecular, que é você trabalhar com reposição de alguns nutrientes para que o teu organismo entre em equilíbrio. Então, eu sempre falo assim, até a Carla está aqui, a Carla também é médica, a gente sabe que... Tudo bem, querida? A gente sabe que a gente vai muito atrás da questão da... A medicina, ela não pode ser a medicina da doença, ela teria que ser a medicina da saúde. E isso eu entendi quando eu comecei a trabalhar com orto, porque orto chega antes do problema. A gente procura trazer saúde para o indivíduo, lógico que a gente vai adoecer em algum momento ou outro, mas vocês concordam comigo que um organismo bem preparado, ele reage muito melhor a uma doença, a uma infecção bacteriana, a um evento viral, muito mais facilmente do que um organismo debilitado em termos nutricionais, tá? Então, aí o que mais que a gente faz em relação à medicina da saúde? A gente sabe que todo mundo, quando dá o primeiro ato respiratório, ao nascer, a criança nasce, chora, respira, ou respira primeiro e chora, ela começou a oxidar. E o que é oxidar? Por incrível que pareça, eu acho que na vida acontece muito isso, as coisas que nos ajudam também podem nos destruir. Então, o oxigênio ele é vital, ninguém sobrevive sem oxigênio, mas o oxigênio também é um oxidativo, ele é oxidante. E o que é oxidação? É o fator que gera radicais livres, gera alguns elementos no nosso organismo que são como um lixo celular. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas só para vocês entenderem, eu respiro, é como se uma parte daquilo fosse para o lado bom e sobra um lixinho. E esse lixo celular, ele vai acabar sendo acumulado com o passar dos anos e são os nossos radicais livres. E aí entram os antioxidantes, que o resveratrol é um fator potentíssimo, ele é um produto potente antioxidante, que é o quê? Ele vai combater, ele vai varrer, ele vai aglutinar, ele vai jogar para fora o efeito dessa oxidação, o efeito ruim, que são os radicais livres, tá? Existem vários antioxidantes, vitamina C, zinco, temos vários, mas hoje a gente vai se ater mais ao resveratrol, que é inclusive um dos grandes antioxidantes, potentíssimo, tá? Então, daí diante disso, a gente começa a ter pessoas, empresas, várias linhas de estudo, muitos cientistas estudando, muitas empresas trazendo esse produto para o mercado, e a nossa não foi diferente. Por quê? Porque ela trabalha com anti-envelhecimento, esse é o foco da Janesse. Então, lá no passado, ela criou o resveratrol, que é o Reserve, e que veio como o produto mais vendido da empresa no mundo. Ele é o campeão de vendas no mundo. E agora a empresa traz a segunda opção de resveratrol em cápsulas, que é o nosso novo resveratrol, que a gente acabou tendo o lançamento essa semana. Então, vamos falar um pouquinho do que existe nesse novo produto, né, nessa nova composição, apresentação, e aí depois a gente faz o comparativo com o Reserve antigo, tá? Então, a empresa nos trouxe algumas questões importantes nesse produto, e isso é importante que vocês saibam. Por quê? No mercado existem várias opções nessa linha de resveratrol. Então, alguns pontos altos do nosso produto. Ele é um óleo de semente de uva, extraído de semente de uva, ele tem óleo de semente de uva, e ele veio formulado de uma forma trans, tá? Então, o que é trans? Existem duas maneiras da gente fazer a apresentação desse produto, na forma cis e na forma trans. Até nessa parte eu peço desculpas que eu não trouxe um slide, porque seria bem interessante. Mas vamos entender, vamos imaginar que a molécula fosse essa caneta, certo?
e ela tivesse radicais para se ligarem aonde ela precisa entrar. A molécula cis, que não é a nossa, tá? Ela tem ligações de um lado só, tá? Então, os fatores de ligação estão de um lado. Vocês concordam comigo que se esse produto entrar, ele precisa entrar de um jeito certinho para encaixar nos receptores. Na molécula trans, é de um lado e de outro. Então, tanto faz como ela entra, ela vai conseguir se ligar ao receptor. Isso é uma maneira muito sutil e muito simples de explicar, tá, gente? Essa explicação vai muito mais técnica, mas só para que as pessoas que estão na equipe, que talvez não tenham um conhecimento em química, na área da saúde, para vocês entenderem, tá, mas ficam falando que a molécula é trans. É porque ela é uma molécula que ela consegue se aderir mais facilmente aos receptores e, em consequência, o nosso produto ele é mais efetivo, aumenta a efetividade dele, ele consegue se ligar com mais facilidade, tá? Então, óbvio que vocês não vão precisar explicar isso tecnicamente, mas existem clientes que falam assim, mas tem lá na internet, sei lá, no Mercado Livre, não sei aonde, um produto que tem lá, sei lá, 200 miligramas de resveratrol, e então eu vou comprar ele, porque ele tem quase o mesmo preço do de vocês, e lá tem 200, aqui tem 100, isso eu também vou explicar daqui a pouco. Mas aí, quando que a gente vai usar esse fator trans? Para dizer que a nossa molécula é uma molécula que foi trabalhada, o nosso produto foi trabalhado de uma forma que ele tem melhor disponibilidade de atuação, que é a biodisponibilidade. Existem produtos que a gente usa na medicina, tanto faz como farmácia, né? Se eles não são biodisponíveis, isso quer dizer assim, se ele não conversa com o nosso organismo de forma exata, muito se perde. Você pode dar 3 vezes a dose, se ela não for compatível com o nosso organismo, ela vai entrar e sair da mesma forma. Então, para que um medicamento, um suplemento, um nutriente, ele seja efetivo no organismo, ele precisa fazer efeito no nosso organismo. Isso acontece muito com reposição hormonal, tá, gente? As mulheres, às vezes, ficam passando lá um hormônio, estão tentando fazer reposição hormonal, e se ele não é biodisponível, ele não faz efeito, entendeu? Então, às vezes, a gente se engana com alguns produtos, a gente acha que está recebendo uma determinada quantidade do produto efetivo e não, tá? Então, ser uma molécula trans é isso, maior biodisponibilidade, maior efetividade do produto, tá? Então, se vocês gravarem essa pequena questão, né? A nossa molécula ela é preparada para ser melhor absorvida. Pronto, tá? É o que vocês precisam entender. Segundo ponto, no mercado tradicional existem moléculas, existem suplementos aí de 250, de 200 miligramas, o nosso é de 100. Mas 100 miligramas purificado com molécula trans, muitas vezes faz mais efeito, tá? Do que 200, 250 miligramas de uma molécula que não é só de resveratrol, tá? Que é um produto que não é só resveratrol puro. Então, eu estudei alguns produtos no mercado e olha só o que tem neles. Tem uns que tem lactato, que são veículos, né, para disponibilizar o nutriente. Tem vários componentes, uns vieram com vitamina C, que eu não acho que tem muito sentido nesse momento. Vitamina C você coloca em outros antioxidantes, né? Então, você entende que, por exemplo, na orto, como é que a gente formula alguma coisa? Só para vocês entenderem. Quando eu faço uma formulação de orto, eu coloco assim, cálcio lactato. Então, eu digo assim, por exemplo, 500 miligramas. Eu quero 500 miligramas de cálcio. O lactato, que é o recheio, que é a cobertura, não me interessa quanto vem. Eu quero 500 do princípio ativo. Vocês entendem que se eu falar assim, 500 miligramas de lactato de cálcio, eu vou ter muito menos cálcio?
porque é a molécula completa que está vindo 500 miligramas, e ali dentro tem um pouquinho de cálcio. Então, isso é uma situação que muitas vezes confunde a gente. Por que que uma farmácia de manipulação é mais barata e a outra é mais cara? Uma trabalha com o princípio ativo na sua dose máxima e a outra trabalha com o complexo geral. Entendeu? Então, para exemplificar mais uma vez, para quem de repente não entendeu, eu quero um prato feito, 500 gramas de bife e o resto que vier junto, batata frita, arroz, não me interessa. O prato vai vir com, sei lá, 900 gramas, tá? Mas eu quero 500 de bife, que eu quero comer proteína. E no outro prato vem 500 gramas o prato. Aí já vem bife, batata frita, arroz. Vocês concordam que não é 500 gramas de bife, que é 500 gramas do total? E é isso que tem no mercado, tá, gente? Tem muitas empresas trabalhando com 200 miligramas, mas que não é puro, tá? Eu estudei essa semana alguns componentes e, então, esse é o diferencial. O que vocês vão falar? A nossa é 100 miligramas de resveratrol puro, tá? É lógico que tem outras empresas que trabalham com 100 miligramas de resveratrol, tem, não vou dizer nós não somos únicos, mas temos mais um diferencial. Tem gente que trabalha com 100 miligramas de molécula trans. Ih, Mônica, e agora? Então, como é que eu vou contrabalançar essa questão? Acontece que a empresa ela foi muito estratégica quando ela trouxe uma cápsula enteral. O que é uma cápsula enteral? É uma cápsula que vem preparada para ser desmanchada aos pouquinhos. Ela entra na boca, ela passa o esôfago, ela chega no estômago, ela recebe a carga dos ácidos gástricos, de toda essa questão gástrica, mas ela consegue chegar lá no duodeno e abrir só no duodeno, que é a nossa principal área de absorção de nutrientes, tá? Então, por isso que esse componente ele vai conseguir agir durante mais horas do dia. E ele é colocado em pequenos pellets. O que são pellets? São pequenas vesículazinhas, bolinhas, que têm o princípio ativo. E aí, à medida que essa cápsula ela vai se desmanchando, ela vai liberando aquelas pequenas bolinhas ao longo das horas do dia, e por isso que está sempre à disposição o nosso princípio ativo, o resveratrol. Então, ele vai ter mais tempo de atuação no organismo, e aí ele vai, eu entendo assim, esse produto, ele vai fazer um sequestro de radicais livres já na fonte, às vezes, tá? Você vai estar comendo alguma coisa ali, algum produto mais agressivo para o organismo, ele vai estar o dia inteiro ali já catando, já consumindo, tá? Então, aí a estratégia é essa cápsula, que é uma cápsula diferenciada. Hoje, alguns laboratórios trazem lactobacilos nessa formulação, que são produtos diferenciados do mercado. Se eu tomar lactobacilos de qualquer forma, o lactobacilo ele é para agir no intestino. Imagina se eu tomar o Yakult. A maioria dos lactobacilos do Yakult já vem morto dentro do frasquinho, tá? Porque o supermercadista desliga a geladeira à noite, daí aumenta a temperatura, metade morre. Aí você leva para casa, deixa 2 horas no carro, a outra metade morre. Quando você chega em casa para tomar o teu lactobacilo, a metade já morreu, é um cemitério, tá? Você está tomando um cemitério de lactobacilos. Por isso que foi criada a tecnologia na apresentação desses nutrientes que precisam estar disponíveis lá no intestino. E a Geonesse, ela criou essa formulação especial, né? Então, eu, assim, bato palmas para essa apresentação. Essa cápsula é um produto diferenciado, é um custo mais elevado, não é qualquer cápsula, não é jogar ali como eu falei, né? Um lactatozinho, um talco, né, que muitos comprimidos são com produtos inertes dessa forma e que no estômago já vão sendo destruídos. Por isso que a nossa disponibilidade do resveratrol ela vai durar mais horas no dia, tá? Então, agora eu vou fazer um paralelo com o antigo. O que acontece com o nosso Reserve em gel?
ele já começa a ser absorvido na boca. Então, à medida que a gente ingere ele, uma parte pequena já é absorvida por baixo da língua, que é a absorção sublingual, que é uma das formas que a gente pode absorver nutrientes. Depois ele vai descendo pelo esôfago, ele vai chegar no estômago, ele vai ser absorvido. Então, ele faz uma função mais rápida. Ele traz a disponibilidade do resveratrol de forma mais rápida. Por isso que ele continua tendo um valor incrível. Porque, por exemplo, além de ele ser extremamente concentrado, ele vai entrar na circulação rapidamente e já vai ali fazendo a varredura dos radicais livres, só que ele vai ter um tempo de atuação mais curto. Por isso que a formulação do nosso resveratrol antigo poderia ser tomada até 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Isso está em rótulo, tá? Mas o que eu indicaria? O reserva antigo, eu particularmente adoro, quando eu estou assim, ameaçando uma dor de garganta, estou começando a espirrar, eu já fiz essa experiência. Eu uso e ele age muito rápido, tá? Eu tive um momento de uma tosse, parecia uma tosse alérgica. Eu cheguei a pensar que era assim, após o meu Covid, tá? Eu cheguei em casa, de repente comecei uma tosse irritativa, peguei um sereno tal, depois de uma caseira que eu fiz aí numa outra cidade, eu peguei frio e cheguei em casa sibilando, que é aquele... E eu nunca tive isso. Falei, o que é isso? Aí tomei um reserve. Gente, sem brincadeira, 1h30 depois tinha passado, tá? Daí, no outro dia, sabe aquele negócio, mesmo a gente sabendo toda a técnica, a gente diz, não é possível que isso seja assim. A gente duvida do próprio conhecimento. Daí aquela história, vê para crer, né? No outro dia, de novo com a tosse, falei, agora eu vou testar. Marquei no relógio, gente. 1 hora e pouco depois, eu já não sentia mais. Então, é a absorção rápida, daí vai trazer alguns nutrientes diferenciados, porque ele é com a casca, né? Ele é com o extrato de várias frutas vermelhas, junto com o pó de semente de uva. Então, ele é uma formulação diferenciada. Eu posso usar junto? Posso, tá? Então, lembrem, só para a gente entender um pouco, o primeiro, ele tem uma absorção mais imediata, porque já começa lá no estômago, e a segunda proposta é justamente uma proposta para que a gente tenha uma liberação lenta durante algumas horas depois da ingestão dele lá no intestino. Então, ele vai caindo aos pouquinhos na circulação e vai literalmente fazendo como se fosse um scanner. Opa, aqui tem lixo, vamos levar, tá? Então, basicamente, é esse entendimento que a gente tem que ter. Outra coisa, então, ele vem em 100 miligramas de apresentação, que equivale a 200 copos de vinho, certo? Lembram que a nossa outra apresentação, que no início, gente, eu confesso para vocês que eu escutava aquilo, eu dizia, não, eu devo estar escutando errado, não é possível. 186 garrafas de vinho. Uma garrafa de vinho tem 750 ml, tá? Então, imagine, isso é impossível alguém ingerir isso por semana, que dirá num dia e numa dose só. Então, é equivalente, né, a uma quantidade muito grande de resveratrol. Aí alguém pode me perguntar, tá, mas e se eu usar os dois, eu vou ter uma sobredose? Não, tá? Eu não vou ter nessa dosagem. Se você usar 100 miligramas da cápsula, mais a porcentagem do reserve, não vai ter uma sobredose de resveratrol. Com exceção a algumas coisas que eu vou comentar daqui a pouco, tá? Não sei se vocês escutaram o pré-lançamento, Fabiano falou nisso. Algumas coisas sobre resveratrol, óbvio que a gente, como médico, a gente tem algumas outras implicações do resveratrol no organismo, que não é a nossa proposta como Jonesse. Porque lembrem que Jonesse trabalha com pessoas que não são necessariamente da saúde, a nossa intenção não é ser medicamento, nós somos suplemento, e a Anvisa tem alguns critérios para isso, por isso que também a gente às vezes não fala em alguns termos, tá? Muitas pessoas às vezes perguntam para mim, Mônica, tal produto serve para tal coisa? A gente não pode dizer assim, ó, esse serve para isso,
que daí eu estou usando como tratamento. Mas ele tem implicação em algumas áreas e vai ajudar. Então, quando a gente fala de nutriente, de suplemento, a gente sempre fala assim, previne, ajuda, faz parte do controle, tá? Então, de uma forma um pouco menos direcionada, com o entendimento de, isso trata tal coisa. Não é tratamento, tá, gente? Vocês têm que ter essa noção para que a gente não incorra em falhas em relação ao que a gente propõe como empresa, tá? Bom, eu queria falar de algumas situações que as pessoas me perguntam direto no WhatsApp, assim, Mônica, isso aqui pode, isso aqui não pode, para quem eu posso, para quem eu não posso. Então, uma das não é contraindicação. Eu quero que vocês entendam que tem algumas questões que a pessoa pode perguntar ao seu médico assistente. E isso faz parte tanto do resveratrol antigo quanto do atual. Gestantes. As gestantes precisam perguntar para o seu obstetra. Por quê? O resveratrol, não sei se vocês lembram que a maioria das pessoas conhecia o efeito da uva, do vinho, na parte cardíaca, certo? Por quê? Porque ele tem atuação em alguns locais das artérias e das veias, onde existe, às vezes, um fator inflamatório, e aí ele não deixa inflamar, e dessa forma a gordura não gruda ali, por isso que não entope. Esse é um ponto. Outro ponto é que o resveratrol, ele aumenta a capacidade circulatória. Então, por isso que quando eu tenho uma circulação melhorada, eu tenho menos risco de infarto, tá? Então, melhora toda a minha circulação, o meu sistema cardiovascular, cardíaco e veias e artérias. E aí entra a questão das gestantes. A gente sabe que tem algumas gestantes que às vezes têm risco de sangramento. Então, uma dose alta de resveratrol poderia aumentar esse risco em alguns casos, por isso que ela tem que falar com a obstetra dela. Isso seria muito raro, mas a gente sempre, a gestante, a gente tem que tratar sempre com muita cautela. Porque eu sempre digo, se a gente coloca a mão onde não é chamada, se o obstetra percebe que você atravessou o canal, você vai ser a primeira pessoa a ser questionada, né? Então, assim, ela quer tomar, ela vai perguntar para o seu obstetra. Alguns casos de cânceres, tá? Alguns cânceres, durante quando a gente descobre, ele está em franco desenvolvimento, em duplicação celular, aquele tumor, de repente, está crescendo assim horrores. Então, nesse momento, a gente também tem que parar para questionar o oncologista, porque aumentar a imunidade, aumentar a replicação celular, às vezes pode causar um aumento do crescimento. Então, não é que o resveratrol faz isso, mas o resveratrol gera saúde, gera melhora das funções, e desta forma, um organismo que está ainda melhor, ele pode replicar mais. Mas isso é uma coisa muito reservada em alguns tipos apenas, tá? Mas como eu, como distribuidora, não sei o que está acontecendo com o meu cliente, certo? Eu vou fazer o quê? Joga a bola para o onco. Copia o rótulo, manda uma amostra, faz o que você achar melhor, mas sempre queira o oncologista, o médico assistente, diante de alguma doença específica, do seu lado e não contra você, tá? Agora, mas falaram que resveratrol é muito bom para o pessoal que está com câncer, que está fazendo quimioterapia. Sim, daí é outra questão. Em geral, quem está fazendo quimio e rádio, às vezes já passou por uma cirurgia prévia para retirada daquele tumor e está fazendo um tratamento complementar. Opa, agora, de repente, depois de uma quimio, onde o organismo realmente fica muito debilitado, porque a quimioterapia é um tratamento, mas ele também ataca as células boas, nessa hora a pessoa pode ter muita ajuda com o resveratrol e com o nosso VidaCell, por exemplo, o Reserve e VidaCell são uma dupla dinâmica nesse caso. Por quê? Porque o VidaCell vai trazer melhora, vai trazer uma recuperação celular, e o Reserve, ao mesmo tempo, vai
sequestrar os radicais livres que foram gerados desse tratamento que é um tanto agressivo para o organismo como um todo, tá? Então, nesta hora, ele é de uma valia incrível, mas a gente precisa ter essa cautela. Outra situação que o resveratrol, né, o Reserve, pode alterar. Pessoas que usam anticoagulante, pelos mesmos motivos já falados. Se eu uso anticoagulante, eu quero que o meu sangue não coagule. Ah, Mônica, mas se o resveratrol ajuda isso, por que ele não pode usar? Poderia, mas às vezes ele vai ter que diminuir a dose do anticoagulante. Porque quando eu uso esse medicamento em pacientes, eu preciso ter uma dose X, não posso ultrapassar essa dose. E aí, novamente, a conversa juntamente com o seu médico assistente, o médico assistente entendendo as funções dele pode entender que, poxa, ele vai usar talvez um pouco menos de anticoagulante, que de certa forma traz alguns fatores de maior risco do que usar um produto natural como o resveratrol, tá? Então, é outra situação que a gente pode eventualmente pedir ajuda do médico assistente, tá? Em geral, quando a pessoa fala que tem uma doença de base, eu já acho muito interessante sempre se juntar com o médico assistente, tá? E não tentar pegar para si a questão. Lactentes também, por exemplo, os bebezinhos pequenos, né? As mães que estão amamentando, também é bom falar com o pediatra só, eu estou querendo usar a suplementação com resveratrol, posso? Desta forma, tá, gente? Então, são algumas questões mais particulares. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Bom, e em relação depois a gente vai falar de venda. Eu até esses dias dei um treinamento na pré-open, eu falei já das estratégias de venda. Mas assim, para que vocês possam trabalhar os dois, aquilo que eu acabei de passar, né, em relação o tipo de início de ação de um e do outro. Eu acho que mais ou menos era isso, Lorena. Acho que fechamos até no tempo, né? Não sei, acho que tem algumas perguntas. Ô, Moniquinha, já você vai mandar um certificado para todo mundo. Vai todo mundo se Grey's formar Anatomy. em medicina aqui pela Universidade da Doutora Mônica e Carla Lara. E Maurício Pavaron. Eu não sei se tem mais algum médico que eu estou vendo aqui. Ô, Lorena, Grey's Anatomy. Gente. Grey's Anatomy. Amiga, muito, muito bom, viu? Ó, deixa eu só abrir o chat aqui, que temos algumas perguntinhas para eu já fazer para você, aí a gente já vai para a venda em si, tá? A Heloísa perguntou como o resveratrol age em uma pessoa com câncer. Então, é ali naquela questão que você falou junto com a duplinha do VidaCell, né? Acho que você já no câncer em si, ele vai, como eu falei, eu gosto muito de usá-lo durante a terapia ou pós-terapia, lembrando que aí ele vai ajudar a pessoa a se recuperar, porque a gente sabe que a doença, né, o câncer em si, em estado já em fase de diagnóstico, geralmente já é um câncer que tem um tumor ali aparente. Claro que cada tipo de câncer é diferente, mas em geral envolve cirurgia, envolve um desgaste emocional. Então a pessoa literalmente está explodindo de radicais livres de todos os lados em função de todo esse ocorrido. E aí a gente vai ajudar. Eu sempre gosto assim, na questão do pós-tratamento, ali junto com o tratamento, para levantar novamente a saúde da pessoa em relação a tudo que ela passou. Beleza. Aí, mais uma pessoa perguntou aqui. O Reserve em cápsula vai direto, então, para o intestino delgado, é isso? Isso, ele vai ser absorvido na segunda parte, ali no duodeno, que é uma das áreas onde a melhor oferta de nutrientes ali que a gente precisa. É a área que mais são absorvidos os nutrientes, então ali a segunda parte do duodeno, em geral, ele vai ser absorvido por ali. Porque essas cápsulas enterais, elas fazem isso, tá? Elas não chegam até o intestino grosso, tá? É no delgado que é a primeira porção ali, a primeira fase do intestino, tá? Perfeito. Aí perguntaram aqui também, por quanto tempo vai ficar liberando depois que chega lá no intestino delgado? Tem mais ou menos uma noção ali de quanto tempo ficaria?
Aí até o pessoal que assistiu o pré-lançamento pode me ajudar, mas eu não sei, eu não lembro deles terem referido exatamente, mas ele vai fazer a função durante horas do tempo após tomada. Gente, eu acredito que isso não vai chegar, não vai superar 12 horas, posso até estar enganada, mas eu acredito que seja mais ou menos esse prazo, tá? Em torno de... Geralmente esses tratamentos, eles duram, esses suplementos, eles duram esse tempo, tá? Uhum. Então, acredito que até chegar lá no duodeno, daí ele vai começar a ser liberado, quase 12 horas, um pouco mais. Cada um também tem uma questão própria do organismo. Tem uns que têm digestão um pouco mais lenta e outros uma digestão um pouco mais rápida, tá? Últimas é o tempo de duas chegada. perguntas aqui para a gente já ir para a parte de venda. Mônica, ajuda quem sofre com casos de inchaço no corpo? Olha só, se a gente for raciocinar na parte da fisiologia, tá? Quando a gente está inchada, retendo líquido, existem vários motivos para isso, tá? Então, eu posso ter uma dificuldade renal, aí já é outra história. Eu posso ter uma diminuição circulatória. Se for a questão circulatória, eu acredito que vai ajudar sim, tá? Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho uma circulação um pouco mais atuante, mas lógico que isso não é na primeira cápsula, tá, gente? Vocês têm que entender que se eu tenho alguma descompensação, quando eu trabalho, quanto mais natural é o meu investimento em saúde, então eu vou falar a palavra tratamento, mas não é tratamento, tá? Mas vamos dizer assim, quanto mais de leve, quanto mais naturalmente eu quero que o meu organismo se recomponha, mais devagar às vezes vai ser o resultado. Então, eu vou construir uma nova situação. Quando eu tomo um diurético, por exemplo, uma furosemida, depois de meia hora, 1 hora, eu não saio do banheiro pelas próximas 2 horas e depois, pronto, cessou. Entendeu? Então, cada substância ela tem uma forma de agir. No nosso caso, como é um suplemento que gera uma situação de trazer de volta a saúde, a nossa funcionalidade ela vai se recuperando. Então, eu acredito sim que se o teu organismo começar a ficar mais equilibrado, você vai diminuir essa retenção, tá? Mas depende muito da causa. Se você tem uma patologia renal grave, aí já é outra situação, tá? Isso. Aqui tem mais 2 perguntas, mas entra muito de maneira particular, que é exatamente isso que você falou, dependendo ali da ocorrência. Então, a Lília até perguntou, resveratrol com Vidacel ajuda nas convulsões? Novamente a mesma questão, convulsões por quê? Porque teve um trauma craniano, convulsão já desde a infância, problema neurológico, vai depender do quê? Agora, em linhas gerais, isso eu sempre falava nos nossos tratamentos, né, Lô? Nos nossos treinamentos, lá no princípio. Entendam que, por isso que eu falei que nutrologia, medicina ortomolecular, Junesse, são propostas de a gente trazer o nosso organismo mais perto do fisiológico, mais perto da saúde. Eu entendo dessa forma, se o meu organismo ele está com a nutrição perfeita, se eu faço cuidados, faço atividade física, tomo água, eu dou tudo para ele trabalhar legal. É óbvio que as doenças, elas vão ter também uma amenidade. Vocês concordam comigo que se eu sou uma pessoa extremamente doente, tenho problema cardíaco, pressão alta, reumatismo, sei lá, e aí eu como muito sal, eu não faço atividade física, eu tomo refrigerante, só como gordura, eu durmo o dia inteiro, é óbvio que eu vou ter uma doença mais incidente. Nessa questão das convulsões, a gente sabe que o Vidacel, ele aumenta a função energética da célula, então faz com que a célula por si só se defenda melhor de algumas situações. Pode ajudar? Pode, num contexto geral, mas eu volto a dizer para vocês, não é que eu vou dizer assim, Vidacel é para convulsão. Não, gente, isso vocês não vão ouvir da minha boca, porque eu estou falando em nutrição, em complemento, em suplemento, eu não estou falando em remédio, tá bom? Perfeito. Então, não dá para a gente trabalhar com o termo assim, geral, tá? E, gente, nós precisamos lembrar de um ponto muito importante. Quando a gente apresenta o plano,
Terminou a parte dos produtos. Qual é o slide que aparece antes de começar a proposta de negócio? Nossos produtos não têm a intenção de curar, tratar, nem prevenir qualquer tipo de doença ou situação médica. Em alguns casos, procure ali a pessoa que tá te auxiliando. Então, basicamente, em relação a doenças, claro que a gente sempre recebe feedback de cliente, melhorou isso em mim, melhorou aquilo, mas é muito do que a Moniquinha falou. Se você está começando a suplementar, comer melhor, fazer tudo melhor, é claro que as doenças também vai diminuir. Ela vem como uma consequência, né? E agora, amor, quero passar para você para essa estratégia de vendas. Então, como você falou, para a gente que já tem clientes, para quem já tem cliente de reserva, ou para quem já tem um cliente de qualquer produto da Junessa, como abordar e falar desse produto? Como que a gente pode vender agora esses primeiros potinhos aí do combo? Bom, gente, olha só o que eu fiz. Na verdade, lá na semana anterior que eu tive a promoção lá do Reserve, eu comentei, né, que a gente estava com uma situação assim que a gente estava esperando um lançamento, se a pessoa gostaria de aproveitar a oportunidade e vender ali, tá? Mas como é que eu fiz com o novo? Eu sugiro a vocês fazerem um levantamento dos clientes da seguinte forma. Primeira lista, aquele cliente que falava assim, mas eu não quero Nara porque eu não gosto de tomar remédio líquido. Eles falam remédio, tá? Quando eu falo remédio, leiam suplemento, mas porque eu não gosto de tomar nada líquido, porque eu não gosto do sabor tangerina, porque eu não gosto de chocolate, porque esse é grosso, porque aquele não sei o quê. Sempre tem pacientes que não gostam de tomar nada líquido, com exceção da infância, que é tudo xarope, depois eles não querem. Esse é o cliente que você vai colocar na tua lista e vai dizer assim, fulana, menina, olha só o que eu tenho para trazer para você. Você lembra que eu falava que nós temos várias linhas de nutrição, de suplementação, com antioxidantes, com produtos que vão fazer bem para a tua imunidade, para a tua pele, depois me lembro que tem mais uma coisa para eu falar. Falei em pele, agora eu lembrei. Eu tenho hoje uma oportunidade de um produto que eu já falei para ti, se você já comentou do Reserve, ou você puxa pelo gancho do, eu não gosto de tomar nada que tenha sabor. A empresa está lançando um antioxidante incrível que é estudado no mundo inteiro. Se você quiser, até manda um vídeo para você, daí você pode mandar o vídeo do Reserve antigo, tá? Então, veio em cápsulas. E olha só, uma cápsula extremamente tecnológica que age lá no nosso... Então, ela fica agindo por várias horas no nosso organismo, combatendo os efeitos ruins da comida que a gente come, dos conservantes. E aí você vai ver se você quer fazer um pouco mais longo, um pouco mais curto, mas eu estou dando as estratégias para chamar a atenção. Posso te mandar alguns detalhes? Você gostaria de saber mais? Porque eu lembro que você falou para mim que não gosta muito de tomar nada líquido. Eu te entendo. Lembra que ele sorria, concorde e contorne. Eu te entendo. Acho que nem todo mundo tem o paladar para algumas situações. Uns gostam, outros não gostam. Eu acho isso super normal. Não somos iguais. Daí está concordando. Mas eu tenho essa oportunidade. Então, a primeira lista seria todo mundo que reclamou de sabor, não precisa ser do Reserve. Reclamou do Nara, reclamou do Immune, reclamou do chá, todo mundo, tá? Essa é uma lista, você vai levar a novidade, porque lembre-se que nós somos distribuidores, consultores da marca, precisamos colocar o nosso produto no mercado, senão eles não vão saber que tem um lançamento. Só para vocês terem ideia, teve gente que nem precisava tanto tomar alguma coisa para o cabelo, só porque o Hair & Nails era o único de cápsula, dizia, então eu quero tomar esse, que pelo menos é um pouco de colágeno. Acredito que eu vendia assim. Como eu sei que é nutriente que não vai fazer mal, até vendia. Então, esse aí é o teu cliente ideal, tá? Você está trazendo um produto fantástico, de uma forma, de uma tecnologia incrível na apresentação, e que vai atender a demanda dele. Então, agora você pode suplementar comigo um antioxidante potente, certo? Então, já diz assim, já vendeu para ela. É o que ela pedia, você trouxe e acabou. Agora ela está com o antioxidante que ela queria, certo? Outra,
os clientes que falavam que queriam muito experimentar o resveratrol, mas que o preço era um impeditivo. A gente sabe, né, gente? Tem gente que até conseguia fazer a leitura do valor, mas mesmo assim ganhava lá um salário mínimo, não conseguia tirar R$ 800 do seu salário para comprar um reserve. Não porque ele desmerecesse o nosso produto, mas sim porque não encaixava com a realidade dele. Então, essa pessoa é aquela que você agora vai com um sorrisão no rosto, chegar e dizer assim, gente, você não acredita o que eu tenho para você. Lembra que você estava louco para poder comprar? Gente, é 1/4 do preço. Eu tenho para ti aí praticamente 1/4 do valor. Mas o que ele diminuiu? O preço por causa da apresentação dele, mas ele continua tendo a mesma indicação e hoje é acessível a você. Lembra aquele colágeno que você está comprando comigo porque você não conseguia comprar o Reserve? Agora você pode comprar o Reserve. Sabe? Traga isso com alegria para ele, como eu trouxe a solução para o teu problema, tá? Eu vendi essa semana dessa forma, porque eu tenho uma cliente que compra muito na área, mas ela assim, eu tanto queria experimentar aquele Reserve, mas ainda não dá. Daí agora dá. Agora ela já encomendou 2, tá? Tô louca para chegar. E aí, então, essa é a segunda estratégia. E para aqueles que, de repente, você não consegue visualizar essas duas coisas. Nunca nem falou mal, mas também não comprou, nunca nem falou nada contra nem a favor, leve como forma de divulgação. E quando às vezes um cliente fala para mim assim, eu não vou poder pegar esse mês, daí eu sempre peço permissão, gente. Eu te entendo. Eu tive 2 que disseram que cansaram, enjoaram. Gente, é normal, a pessoa cansa. Só que daqui a pouco ela volta. Porque outro segredinho que eu vou dizer para vocês, suplementação, a gente sente mais o efeito quando a gente larga ela do que quando a gente começou a tomar ela. Isso é fato. E isso se chama, nós na medicina, né, Carla e Maurício, nós temos vários elementos que a gente chama de adaptógenos. Isso é o efeito adaptógeno, é quando um nutriente que está faltando, a gente repõe e ele traz a normalidade na sensação para o cliente. E ele depois ele não percebe mais, nem deu efeito. Ele só vai perceber quando ele parar. Daí ele vai perceber, nossa, como eu estava melhor. Tá? E isso é uma das questões também que a gente pode colocar. Quando o cliente enjoa do produto que ele estava usando, você vem agora com uma novidade de uma forma que ele não vai ter o sabor. E a gente pode falar assim, olha, como você já usou vários meses o colágeno, que tal a gente fazer agora um período aí de 2, 3 meses de antioxidação potente? Aí vocês explicam em linhas gerais. Antioxidar é jogar para fora o lixo que a gente vai trazendo para o nosso organismo com o passar dos anos, por causa dos corantes, conservantes, por causa do nosso envelhecimento natural. Então, fazer essa proposta, né? Quem quer comprar os combos de 10, quer ganhar ponto de viagem, quer fazer uma coisa nova, de repente faz essa jogada agora com o teu cliente. E eu estou falando para vocês não estão sendo comerciantes, vocês estão sendo estratégicos até com a saúde deles. Porque se eles usaram aí 4, 5 meses colágeno, que tal agora fazer uma dose de 2, 3 meses de antioxidante potente? Isso vai fazer um bem danado para a saúde deles. Se puderem usar paralelo, perfeito. Se tiverem que escolher um deles, façam essa troca. Coloquem um produto novo no mercado, isso vai gerar uma disseminação do nosso novo produto até para outras pessoas, tá? Gente, eu estava querendo falar antes, eu esqueci. Eu falei de pele, né? Olha só, existe mais um spoiler do Reserve. Existem estudos já bastante adiantados, inclusive quando eu fiz a minha habilitação em tricologia, lembra que eu falei que eu escutava do Reserve, do resveratrol? Porque o resveratrol, ele tem ação no folículo capilar, tá, gente? E aí, o nosso folículo, ele acumula muito radical livre também, e por isso que o cabelo envelhece, ele vai afinando, ele vai ficando menos denso, e ele vai, com a medida dos anos passando, vai ficando afinado. O cabelo de pessoa mais idosa é mais fino.
E existem estudos que o resveratrol age muito no folículo. Então, eu acho que nós vamos ter um resultado ainda melhor nos nossos cabelos, tá, gente? Então, pensem em vocês estão vendendo Verisol. A pessoa começa a usar o resveratrol e o cabelo melhora mais ainda. Gente, a gente vai ser a empresa top no mundo em combate de queda e melhora do... Só um pouquinho, Bruno, cuidado a escada, filho. Fica ali. O pai não tá, só um pouquinho. Tá, querido? Fica lá no quarto. Só um pouquinho, meu amor. Eu tô num treinamento. O pai tá lá, ele foi no mercado, tá? Espera um pouquinho, tá? Mo, quer ajudar ele a descer? Não, ele não. É porque eu tenho medo quando ele sai da cama de. É porque o meu filho acordou agora, tá, gente? Bruno, fica lá na caminha, tá bom? Só um pouquinho. Daqui a pouco a mãe já tá saindo do treinamento. Desculpa, gente. O que eu tava falando? Sobre o cabelo, agora com os radicais livres. Tá, então daí o que outro estudo que existe é que o resveratrol ele ajuda no combate da diminuição do colágeno. Então existem empresas no mundo já testando o resveratrol em componentes para aplicar na pele, porque ele ajuda a conversão do colágeno, tá? É um antioxidante, então provavelmente no futuro vai aparecer creme à base de resveratrol para evitar o envelhecimento da pele, porque vai diminuir a oxidação local. Então, ele é um anti-envelhecimento para a pele também, porque ele poupa a destruição do colágeno, tá? Então, ele é sistêmico, gente. Ele age no coração, nas artérias, ele age combatendo a artrose, tá? Porque a artrose nada mais é do que acúmulo de radical nas articulações, e aí vai destruindo, vai inflamando e destrói, tá? Resveratrol é potentíssimo para artrose. Todo o fator reumatológico está envolvido, então pele, cabelo, gente, ele atua sistemicamente, tá bom? Então, olha só o leque de possibilidades que se abre para a gente como indicação do nosso novo produto. Tá? Então, em relação às vendas, é mais ou menos isso que eu coloquei. Eu sugiro a vocês, oi, tudo bem? Com animação, por isso que eu gosto de usar áudio, tá? É que eu falo pouco, né? Mas assim, eu gosto de falar, eu gosto de chegar assim, oi, tudo bem? Gente, você é uma amiga. Fulana, você não acredita o lançamento que eu tive essa semana. Simplesmente um produto que vai resolver, de repente, algumas coisas que você me colocou no passado. Lembra que você me falou que não gostava muito do produto líquido, que não gosta muito desse sabor? Então, veio em cápsula. Que tal a gente fazer aí uns 2, 3 meses de antioxidação para melhorar ainda mais a tua pele, o teu cabelo, todo o teu organismo na questão da prevenção, né? Para a tua prevenção futura do envelhecimento. O que você acha? E o preço está excelente. Olha, imperdível. Aí você... Gente, e gera muita curiosidade. Então, sugestão, falem, façam áudio, falem com o coração, com o que vocês acabaram de escutar, que isso é um mega produto, tá? Mais alguma dúvida, gente? Sensacional. Gente, acho que está de parabéns, né? Ficou gravado, vamos precisar rever isso, anotar, riscar, ficou maravilhoso. Vou mandar o link para todo mundo, tá? Obrigada por essas dicas, tanto de como vender. Então, ó, aprendemos já a montar 3 tipos de lista e como abordar essas pessoas de maneira diferente e sobre os diferenciais do produto, que é muito importante na hora da gente explicar para o cliente ele vir com alguns diferenciais, certo? E a Moniquinha falou uma coisa muito interessante. Eu vejo o Reserve, esse resveratrol, muito como ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico, 5 anos atrás, começando ali a ser estudado, sendo colocados em alguns suplementos, e hoje tem tanto para beber quanto para passar, e de tudo um pouco, hoje muito procurado, muito falado, e as pessoas querem produtos com ácido hialurônico. Então, acho que o resveratrol, com esses estudos, entra muito nessa questão, né? Junesse, gente, para finalizar, terá novidades. Fiquem atentos essa semana. Tem algumas coisas novas acontecendo que vai ser muito, muito, muito bom para justamente esse investimento que a Moniquinha falou.
tá? Tivemos um aporte aí de um grupo alemão, então vão estar injetando ainda mais dinheiro na empresa, em estudos, em produtos, lançamento, tem coisa nova acontecendo. Para quem está aqui na sala e ainda não sabe, Linha Zen vai sair do nosso portfólio, tá? Para quem ainda não sabe, a Linha Zen ela vai sair do portfólio para entrar... Vai entrar outra. Para entrar outra com o mesmo perfil, só que voltado ali para a linha Nubora, que está sendo um sucesso e que está trabalhando essa parte do emagrecimento, do corpo. Então, para quem tem estoque de Linha Zen, aproveita agora esses últimos meses também, que a marca ainda está no portfólio. Então, teremos muita coisa nova acontecendo. A gente está no melhor momento de levar o produto para as outras pessoas e como a Mônica foi convidada. Quem sabe, através de um produto, a pessoa começar a fazer negócio com você. Moniquinha foi para uma reunião para saber mais sobre o resveratrol e saiu de lá cadastrada. E hoje é uma safira e que movimenta muito na organização. Então, quem sabe, através desse lançamento, você tem aí novas pessoas no time, tá bom? Eu vou encerrar aqui esse call. Qual o comando de ação para hoje, no sabadão? Monta essas 3 listas suas, coloca 5 pessoas em cada uma, coloca 10 pessoas em cada categoria dessa e manda essa mensagem que a Moniquinha ensinou que ela está fazendo. Você já vai colher frutos, você já vai ter pedidos para ser feito desse novo produto, já vai garantir pontos viagens ali para ganhar a próxima viagem e com certeza você vai ter resultados extraordinários, tá? Eu vou salvar agora essa gravação, jogo para o YouTube e compartilho o link à tarde para todo mundo em todos os grupos, tá bom? Gente, olha, um beijo. Fiquem com Deus. Mo, obrigada demais, tá? Pode finalizar. Desculpa que eu acabei deixando o áudio aberto e estava gravando, né? Não, tá tudo certo aqui, ó. Tá quando eu falei com meu filho, acabei não, pegando não tem problema nenhum. Esse que é o bom, gente, de trabalhar de casa. Boa sorte para vocês em vendas, contem muito com a gente e olha, esse produto que vem por aí, eu fui convidada para fazer parte do projeto, mas não vou conseguir, mas olha, vai ser um baita projeto, gente. Então, ó, faça um capital para a gente poder aí arrebentar lá na Expo, tá bom, gente? Ah, isso foi um ponto importante que você falou, amor. Olhem o e-mail de vocês, porque chegou um questionário, uma pesquisa de mercado por e-mail, e algumas pessoas já estão sendo selecionadas para ser o garoto propaganda desse produto novo. Só que você tem que responder umas perguntinhas lá, tá? Então, deem uma conferida. Quem não tem o hábito de olhar e-mail, pode ser que você, respondendo as perguntas, se você estiver qualificado para participar ali, eles vão te pegar de cobaia, uma cobaia boa, né? Pena que eu não posso. Ó, beijo. Beijo, tchau, tchau. Bom final de semana.